Ok, iniciaremos agora o painel 7, atualização dos contenciosos. E eu convido aqui ao palco, para moderar esse painel, Jardes Costa, consultor jurídico da Brasca. Jardes, por favor. Daqui a pouquinho o Jardim chega. Bom, vou convidando os outros debatedores do painel. Eu convido aqui ao palco a Ariane Guimarães, sócia do Matos Filho. Por favor, Ariane. Eu convido também o Breno Vasconcelos, sócio do Manrich Vasconcelos Advogados. Por favor, Breno. Convido também a Maina Pessoa, Legal Manager da Vale, por favor. Ó, o pessoal tá vindo? Ok. Então também vai se juntar aqui a eles a Thaís Forgossi Françoso, sócia Fernandes Figueiredo Françoso e Petros Advogados. O pessoal, todo mundo chegou aqui. Então já passo a palavra aqui ao Jardim, por favor, Jardim. Podem sentar, gente, por favor. Fiquem. Breno vai ter que pagar um café para todo mundo, que foi o último a subir no painel. Bom, pessoal, boa tarde. Eu peço desculpa no atraso aqui para poder iniciar o painel, mas sendo moderador de 2 painéis seguidos, tem alguns ajustes que a gente faz nos 45 do segundo tempo que acaba embolando um pouquinho. Então, sem muitas delongas, nosso painel é um painel de atualização de contencioso. Quando a gente fala de tributário, além da atuação da Brasca, tanto no legislativo quanto no executivo, a gente não pode esquecer de que o judiciário é uma ferramenta muito importante e que, naturalmente, as discussões elas desencadeiam ali no judiciário, seja por uma questão de interpretação de norma, entendimentos e... Bom, eu acho que não foge muito da nossa área de atuação, é normal esse conflito, mas é do conflito que a gente cresce e a gente percebe e faz essa construção. Então, sem muita demora, a gente, na nossa estrutura de painel, todos são grandes amigos, tive a oportunidade de trabalhar, se não com todos, sua grande maioria. Nós selecionamos alguns temas que acabaram assim estourando em 2025, alguns quase finalizando, outros finalizados. Então, para a gente iniciar, já começa com a Ari, que já vai abordar 3 pontos de grande relevância no cenário tributário. O primeiro seria o DIFAL, a controvérsia de trava dos 30% na incorporação da pessoa jurídica, e os desdobramentos da DC 18. Ari, com você. Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos e todas aqui, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse hotel, nesse evento sediado aqui pela Brasca. Agradecer também, Jardes, o convite. Também é muito bacana estar novamente aqui com Maina, Breno e Thaís, e todas vocês aqui. Nós temos falado muito sobre vários desses temas, não é, que vão ser abordados hoje, e de longa data, né, de anos. Esses assuntos, eles, em alguma medida, interagem aqui no nosso cotidiano. E esse ano de 2025, ele foi marcado por algumas vitórias importantes, passos também relevantes na definição de contenciosos que ainda ocuparão a nossa agenda dos anos seguintes, e também existem novos contenciosos instaurados neste ano de 2025. Eu, por acaso, fiquei com um exemplo de cada um, e aqui a gente também vai ter outros que vão rechear esses 3 grupos. Tá?
Então, vamos lá. Eu trouxe só aqui, mais para fins de... Nem tem tantos slides assim, tá? Mas mais é para a gente parametrizar aqui e colocar, né, de uma forma mais visual o que efetivamente foi julgado. E aí eu vou começar a falar de um caso muito relevante, né, que foi a questão aqui do termo de vigência do ICMS, diferencial de alíquota, né, de contribuinte, de não contribuinte, na verdade, que foi definido agora, em 2025, nesse recurso extraordinário com repercussão geral, né? Nós tivemos aqui, neste recurso extraordinário com repercussão geral, a adoção de uma modulação de efeitos, que, na verdade, ela protege parte dos contribuintes que ingressaram em juízo para questionar o termo de vigência que foi estabelecido na Lei Complementar 190. Essa lei complementar, ela é uma lei que foi editada em função de uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho que, para explicar um pouco esse caso, eu vou só pedir licença só para resgatar alguns fatos relevantes que antecedem essa discussão, né? Nós estamos falando aqui da cobrança do ICMS no destino, nessas operações que remetem mercadorias para os estados, né, que o consumidor final ele está no outro estado, né, então são operações interestaduais. Então, nós já temos o início dessa discussão lá com o protocolo 21, antes mesmo da emenda constitucional 87 de 2015, os estados já tentando cobrar essa diferença na modalidade como estabelecido nesse protocolo. O Supremo Tribunal Federal vem, derruba esse protocolo. É editada a emenda constitucional 87. Os estados, no afã de já fazer valer aquilo que está disciplinado na emenda, não esperou a lei complementar, até porque achava que não deveria esperar. Já no contexto do CONFAS foi editado um convênio, e, com base no convênio, se cobrou esse DIFAL. E, nesse intervalo, né, entre esse início de cobrança, né, com o convênio e o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que questiona, né, esse convênio, nós temos aqui um intervalo de 5 anos e uma série de ações judiciais questionando justamente isso. Eu até confesso que, até na nossa visão, nós não tínhamos muita esperança nessa discussão, né, mas foi... felizmente, uma discussão exitosa que fez valer aquilo que está determinado na Constituição, que é justamente a necessidade de uma lei complementar que estabeleça todos os pressupostos, né, necessários aqui para a segurança jurídica, né? E ali foi estabelecido que, de fato, faltava essa lei complementar. Então, essa lei complementar é a Lei Complementar 190. E eis que entramos no terceiro capítulo dessa discussão, né, envolvendo o DIFAL, que é justamente como interpretar um termo de vigência, né? Então, quem estava aqui mais no dia a dia dessa discussão falou, nunca foi tão... Como que a gente consegue complicar tanto uma questão que era para ser absolutamente simples, né? A partir de quando é que uma lei tem que produzir seus efeitos, né? Acho que, se tivéssemos aí no contexto de engenheiros e contadores, jamais essa discussão teria tomado tanto tempo. Mas, aqui no direito, nós conseguimos, né, fazer com que alguns estados, evidentemente, com a pretensão arrecadatória, leram nesse dispositivo, que também foi um dispositivo bastante capcioso, né, na perspectiva redacional, porque se imaginava que a Lei Complementar 190 ela teria sido publicada em 2021, que foi quando ela foi discutida no Congresso. Só que ninguém contava com o envio tardio do Senado, né, do projeto de lei complementar do PLP, para o Poder Executivo, e, na ocasião, o presidente, na época, ele estava em férias, e usou do termo, né, do prazo que ele dispõe para a sanção, e essa sanção ocorreu, na verdade, no dia 5 de janeiro de 2022. Então, a discussão era para saber, né, como se interpretar o princípio da anterioridade, se a anterioridade nonagesimal ela é intrínseca à anterioridade, e aí pareceres e mais pareceres para dizer o óbvio, que sim, evidentemente que tinha que aplicar as duas anterioridades, porque a anterioridade nonagesimal, ela, do ponto de vista constitucional, ela só vem para complementar, ela não é
até para alguns tributos, de maneira excepcional, ela é aplicada isoladamente, mas ela é introduzida no ordenamento como uma forma de complemento à anterioridade de exercício, que, na verdade, era insuficiente para proteger a não surpresa, que é o princípio que efetivamente está sendo garantido com esse princípio específico. Pois bem, tivemos aí o início do julgamento virtual, com a maioria de votos favorável, e eis que a ministra, então, Rosa Weber, recebe todos os governadores antes do recesso, e esse movimento, ele, na verdade, muda todo o jogo, né? Nós acabamos tendo um novo julgamento aí, presencial, que acaba tendo um quórum de 6-5. Então, nós aqui seguimos com embargos de declaração com modulação de efeitos, para que fosse protegido aquele grupo de contribuintes que acreditou na legislação, né? Que ela, na verdade, remeteria a vigência para 1º de janeiro de 2023. E, em paralelo, houve afetação desse recurso extraordinário no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Tivemos, enfim, que usar desse expediente, porque, antes do julgamento dos embargos, esse recurso extraordinário entra em julgamento. Então, o único momento para se ter essa discussão seria esse. Então, teve a necessidade de aproveitamento dessa oportunidade aqui para levar esses argumentos. E, mais uma vez, né, quem tudo quer, nada tem. O que seria possível? Então, isso cada vez mais está presente nas discussões, nas atuações nos tribunais superiores, né? É claro que nós, né, quando nos deparamos com uma legislação, muitas vezes nós conseguimos extrair uma série de bons argumentos jurídicos absolutamente robustos, né, sufragados aqui pelos mais experientes juristas e economistas e tudo mais, mas, às vezes, a gente precisa ter esse olhar do que é efetivamente possível, do ponto de vista de tomada de decisão, de consenso na arena política, que hoje, bem ou mal, ocupa o palco das decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente, mas também do Superior Tribunal de Justiça, né? E, quando a gente fala aqui em política, muito efetivamente, né, nas discussões tributárias, a gente está falando aqui de uma questão orçamentária, uma questão de expectativa, numa questão de contexto de oportunidade para se apresentar um determinado argumento ou não. Então, isso, na verdade, fez com que nós buscássemos, até mesmo nas legislações que aprovaram os orçamentos daquele ano, se havia previsão de cobrança do DIFAL. E descobrimos que não. E não por uma questão muito simples. O orçamento, ele precisa estar amparado numa lei. Se a lei só vem em 2022, a lei aprovada em 2021 não podia tratar daquele tributo que ainda estaria amparado numa lei futura. E isso foi um dos argumentos, alguns outros também, mas só para ilustrar, Jardes, e dizer que cada vez mais a gente precisa sair, né, da caixa jurídica e realmente se socorrer de evidências para além do direito, né? Porque, de fato, esse elemento foi um elemento que, na verdade, fez com que nós trouxéssemos um caminho do meio, né, e ali na teoria dos jogos, né, que muito embasa diversos ministros, o próprio ministro Gilmar Mendes é um dos grandes protagonistas, enfim, desse tipo de tomada de decisão, muito pelo expediente da modulação de efeitos, entendeu que esta decisão é a que menos acarretaria prejuízo para todos os envolvidos. Inclusive, também, do ponto de vista da tributação federal, porque essa perda, aqui, do ponto de vista de ICMS, afetaria também a tributação federal. O imposto de renda, efetivamente, teria aqui uma série de deduções, e isso levaria a um recolhimento menor de imposto de renda e também de PIS e COFINS. E, claro, para isso a gente precisou, né, se socorrer aqui de materiais e economistas para refletirem todo esse arsenal. Então, aqui é um caso bastante emblemático, né, que, na verdade, ele minimiza uma derrota, mas minimiza uma derrota protegendo os contribuintes que, em alguma medida, acreditaram. Então, é o mesmo raciocínio que a Fazenda Pública usa para pedir a modulação de efeitos foi usado aqui pelos contribuintes e eles conseguiram, efetivamente, esse direito aqui garantido. Ainda não há publicação de acórdão, nós precisamos entender qual é a extensão desse julgamento a partir dessa publicação, né, inclusive aqui para fins de auditoria, resultado, etc. Mas fato é que nós já temos aqui essa sinalização
de acolhida, até a ata já está publicada, com esta emenda. Tá? Então, esse é um caso bastante relevante. Acho que o outro caso, o Breno está aqui também, pode comentar um pouquinho, se quiser, é o caso do terço de férias, em que essa existência de evidências favoráveis, não é, de decisões que, em alguma medida, sinalizavam uma confiança do contribuinte numa determinada diretriz, isso foi protegido também pelo Supremo Tribunal Federal. A Fazenda não gostou desse acolhimento, né, da modulação de efeitos, embargou novamente e teve a manutenção desta decisão. Então, portanto, aqui acho que é um segundo caso, acho que dos diversos que essa discussão acontece, que, na verdade, protege interesses de contribuinte. Eu ouvi, não vou deixar de comentar, já disse que alguns... mas porque só quem não pagou que está protegido? Primeiro que a gente precisa guardar o acórdão para ver se é isso mesmo, né? Segundo é que assim, a gente tem uma derrota aqui o contribuinte perdeu, né? Então, aquele que consegue algum tipo de êxito, acho que é interessante compreender a construção argumentativa feita para que a gente possa cada vez mais aprimorar o processo decisório nas cortes superiores. Aqui é um segundo caso, inclusive com a participação oficial da Abrasca, né, nesse tema, que é um tema que estava perdido, né, que é o tema justamente da possibilidade de utilização do prejuízo para abatimento do lucro real, né, dos 30%, nos casos em que há extinção da pessoa jurídica. Esse tema é um tema que já acompanha aqueles que militam no assunto há algumas décadas, né. A gente tem aqui um histórico importante de decisões do CARF favoráveis. Depois, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando julga a constitucionalidade do próprio limite de 30%, né, à luz do conceito de renda, há também uma afetação direta nessa discussão específica, porque, na verdade, naquela ocasião, em 2009, o ministro Eros Grau, então relator, ele acaba externando uma justificação muito ruim, que era no sentido de que o 30% consistia num benefício fiscal. E, sendo benefício fiscal, a interpretação jamais poderia ser extensiva. Então, esta construção acabou contaminando as decisões do CARF, então nós temos uma virada de jurisprudência do CARF nesse sentido. Também o judiciário ele acaba também oscilando bastante desde que a discussão foi para o judiciário, então nós temos decisões favoráveis no TRF aqui da terceira região, mas também desfavoráveis, né? O Superior Tribunal de Justiça também decide sobre o assunto e nega o direito, a possibilidade de utilizar 100% do prejuízo quando você tem a extinção de uma pessoa jurídica. E o Supremo Tribunal Federal, com decisões isoladas, ora dizendo que a matéria era de caráter infraconstitucional, ora dizendo que os casos que estavam sendo apreciados não tratavam a questão como efetivamente deveria ter sido tratada. E eis que o Supremo Tribunal Federal também, em 2017, julga um caso que foi muito importante, na verdade, ele foi fundamental para que nós tivéssemos a reabertura dessa discussão, que foi uma ADI que questionava justamente esse dispositivo que lá atrás o ministro Eros Grau, né, juntamente com os demais ministros, já havia declarado constitucional. E lá se faz uma nota de 2 linhas, para dizer que aquela discussão da trava normal, o 30%, não alcançava as discussões específicas envolvendo extinção da pessoa jurídica por incorporação. Então, esta vírgula ela foi absolutamente importante para que nós tivéssemos, este ano, o reconhecimento da repercussão geral dessa discussão específica, porque lá, tanto o ministro Marco Aurélio quanto o próprio ministro Alexandre de Moraes, os dois reiteraram que este tema não estava em discussão naquela, ou seja, são discussões distintas. Foi feito um distinguishing bastante relevante naquela oportunidade. A despeito disso, a gente tinha decisões desfavoráveis no sentido processual. Mas este ano nós conseguimos reunir, e aqui tem mais de 40 interlocutores, então este também é um segundo ponto que nós gostaríamos aqui de destacar, que cada vez mais as discussões no nível de Supremo Tribunal Federal e de Superior Tribunal de Justiça, e imagino que também o próprio CARF daqui a pouco também vai entrar nessa tendência, que é necessária a reunião de elementos e de interesses
para que haja um alinhamento, uma estratégia coordenada para se chegar a um resultado específico, né? Até porque a própria Procuradoria, estou falando da Fazenda Nacional, mas isso também é refletido nas demais, tanto na questão estadual, mas também alguns municípios já estão muito bem organizados do ponto de vista de atuação perante os tribunais superiores, para que haja essa atuação estratégica, né? Então, portanto, o papel que a Abrasca desempenha, mas tantas outras associações aqui, né, que foram admitidas como a amicus curiae, é super relevante, né? E, recentemente, o que esperar desse caso, né? Esse caso, então, tem a repercussão geral. Então, nós ainda não temos a decisão definitiva do que vai acontecer nesse assunto, mas fato é que hoje não é mais perda provável, né, mas ela passa a ser possível. Na verdade, nós nunca alteramos a probabilidade de perda, né, desse tema. Eu já ia dizer isso. Na minha época de empresa, eu lutava pelo possível ainda. Não... É isso aí. Difícil a luta, mas a gente conseguiu manter. Então, portanto, aqui é um caso bastante importante que, ano que vem, ou talvez não ano que vem, mas nos outros, né, 2027, pode ser que ele efetivamente entre em pauta. E, recentemente, foi protocolado um pedido para suspensão nacional. Ou seja, todos os processos que tratam desse assunto deverão ficar suspensos. Do ponto de vista da organização, é o que de melhor nós teríamos do ponto de vista sistêmico, né? Que todos os casos aguardassem o resultado final, porque, senão, a gente pode correr o risco de termos decisões conflitantes, inclusive com trânsito em julgado, sem que se aguarde a decisão final aqui desse tema. Aqui só depois, né, enfim, só para você ver como é que estava trágica, né, a situação. O vermelhinho era todos os ministros que eram desfavoráveis e a gente conseguiu reverter. Então, quando a gente tem uma vitória como essa, né, Jardim, a gente precisa comemorar e celebrar, porque é muito raro. Eu vou pular esse aqui, porque o Breno vai falar um pouquinho mais sobre o stock option, mas só para não deixar também, agora, falar de um movimento recente, não é? Que foi muito inteligente, diga-se de passagem, não é? Que foi a propositura dessa ação declaratória de constitucionalidade 98, né, para discutir justamente o alcance da base de cálculo de PIS e COFINS, né? E aqui a gente já tem uma série de entidades se mobilizando para atuar nesse tema, né? Provavelmente depois da tese do século, aquele recurso extraordinário, esse é o que provavelmente vai movimentar a comunidade brasileira. Aqui a gente ainda aguarda a definição de quem efetivamente vai ser o relator, né? Aqui a gente está tendo essa dúvida, que já revela que é uma batata quente, não é? Fazendo aqui uma comparação, porque, de fato, esse elemento ele vem, na verdade, afetar o cenário que está, então, estabelecido. E qual é esse cenário que está estabelecido? Nós temos o caso da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, que está com 5-5, muito provavelmente 6-5, porque a gente já imagina, né, enfim, a posição do ministro Luiz Fux, e tem uma proposta de modulação de efeitos também bastante diferente de tudo aquilo que a gente já encontrou em termos de modulação no Supremo Tribunal Federal, mas fato é que, para não ter mais essa discussão, a gente teve aqui essa medida. Então, 5 votos com ministros aposentados, né, computados ali de maneira favorável, e 5 votos de maneira desfavorável. O ministro Fux com uma inclinação favorável, mas, evidentemente, que precisa guardar a posição dele para se dizer qualquer coisa. Agora, aqui, quando nós olhamos na perspectiva da ADC 98, o cenário já muda por completo, né? Nós temos 3 ministros que não estão mais na corte, 3 ministros que permanecem ainda, contando que o ministro Fux permaneça como, né, pelo menos a tendência do que aconteceu em ICMS, ele reproduza aqui na exclusão do ISS, na própria PIS e COFINS, as próprias bases. Nós temos 3 somente, enquanto que 4 já manifestamente desfavoráveis, e nós temos aqui, né, 3 posições desconhecidas e o ministro novo a ser indicado, que, se for esse, né, o ministro Messias, muito provavelmente, imagino que ele vá se filiar à tese desfavorável, né? Isso aqui, na perspectiva de um controle, de uma interferência no quórum do Supremo Tribunal Federal, é uma questão, né, que também aparece aqui e que, cada vez mais, Jardim, precisa ser
refletida na nossa perspectiva, não é? Porque às vezes nós também, aí todos aqui a gente vem discutindo, né, temas diversos. Qual é o momento certo? Né? O Breno aqui também, a Thaís, certamente o cliente pergunta: qual é o momento certo para se qual o momento certo para a gente ter esse julgamento acontecendo? Né? Nesse caso aqui, seria maravilhoso que tivesse já encerrado a discussão da exclusão do ISS da base de cálculo de PIS e COFINS, porque já teríamos efetivamente uma decisão parametrizada. Né? Mas chama muito atenção, só para não tomar tanto mais tempo, mas chama muito atenção porque, quando a gente teve a discussão lá atrás, né, daquele primeiro projeto da CBS, havia, né, a exclusão de ISS e de CMS, porque aqui a questão, ela, na verdade, a composição de preço, isso, na verdade, não interfere, né, interfere efetivamente quem é o contribuinte na perspectiva jurídica. E aquilo estava excluído numa perspectiva, não havia discussão. A própria Procuradoria já imaginava que essa decisão seria a mesma, tanto é que ela própria peticiona no recurso extraordinário com repercussão geral da exclusão de ISS, dizendo que deveria ser sobrestado o julgamento da exclusão de ISS para se aguardar a exclusão do ICMS, porque tudo aquilo que fosse decidido lá deveria ser decidido aqui. E aí, depois, de maneira conveniente, se muda a estratégia. Então, aqui é importante nós acompanharmos, não é, essa evolução, até para que nós possamos mostrar todo o filme àqueles tomadores de decisão, né, inclusive esse ponto. Então, acho que aqui também é um capítulo aqui que vai tomar muito aqui do nosso tempo, e eu já tomei tempo demais. Muito obrigada. Para, a gente vai... A gente não dividiu com vocês, mas a gente fez um combinado, aquela cláusula pequenininha que quem estourasse o tempo ia pagar polichinelo na frente de todo mundo. Então, a área já tem pelo menos uns 10 para a gente contabilizar aqui. Sem atrasar um pouco, e aí a gente consegue dar uma ajustada aqui no tempo, porque quando a gente sentou para conversar sobre esse painel, a gente foi selecionando os temas e, de fato, não dá para a gente consolidar o contencioso em 1 hora, pelo menos, de painel. Então, a gente trazer esse overview e trazer isso de forma objetiva, sem faltar no detalhe, é realmente um grande desafio. Mas o Breno, como um grande estudioso, eu acredito que ele vai conseguir, sim, por favor, vai conseguir consolidar os temas dele em tempo recorde e evitar o polichinelo para a gente aqui. 10 minutos. Vou colocar o áudio aqui no 3 vezes, então. Bom, vou ficar de olho ali. Gente, boa tarde. Primeiro, queria agradecer muito Jardes, Pablo, Luciana e Sérgio pelo convite. Hoje nós tivemos uma... É impossível falar de Supremo e falar de constitucionalismo sem falar da notícia tristíssima que nós tivemos hoje da morte do professor José Afonso da Silva, e a ele eu faço minha homenagem. Foi o grande nome do constitucionalismo brasileiro. Eu vou ser muito rápido, espero, mas eu tenho muitos slides. Eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou tentar. Vamos Cada lá. slide adicional é um polichinelo. Vou deixar o polichinelo para a Diane. Eu tenho 3 temas, pronto. Tributação de stock options, que são os planos de opção de compra de ações. Primeiro, o que é? Né? Rapidamente. Aqui, para fins tributários, eu coloquei essa linha do tempo só porque tem outras coisas que acontecem antes disso. Né? Mas, então, a companhia celebra contrato com beneficiários que optam por aderir a um plano de opção de compra, e eles normalmente têm um vesting, um período de vesting, e exercem a opção. Essa opção também, muitas vezes, vem acompanhada de uma outra cláusula de lock-up. O beneficiário fica impedido de vender aquelas ações após o exercício da aquisição, né, do exercício da opção da compra. E a grande discussão que tinha sobre o primeiro tema que eu vou falar quando que será a incidência do imposto de renda da pessoa física? Vai ser quando o beneficiário exerce a opção ou vai ser quando ele vende as ações? Rapidamente. Então, primeiro ponto, primeiro caso, julgado pelo STJ, com atuação em 2 casos paradigmas do Matos Filho, nós atuamos em nome da Brasca, e o STJ, por maioria, apenas um voto contrário, entendeu que, por ser revestido de natureza mercantil, o stock option não deveria ser tributado e a venda das ações seria tributada quando... Perdão, desculpa, ficou tautológico, né? E
a tributação ocorreria somente quando da venda das ações e a apuração de eventual ganho de capital. Pronto, isso foi o julgamento. Agora eu tenho que atualizar, né, que foi o pedido desse painel. A União opôs embargos de declaração, a primeira turma, por unanimidade, rejeitou. A União levou esse tema ao STF, levou esse assunto ao STF, que foi reconhecida a repercussão geral no tema 1440, relatado pelo ministro Edson Fachin. Ali está o tema da repercussão geral. E nós estamos hoje com este placar, que ficou com 5 votos pelo reconhecimento de não existência de matéria constitucional, seria infraconstitucional a discussão, e fática. E agora, o que é bonito, né, de apresentar num painel como esse? Vejam só, é hoje que termina a sessão para deliberação, para saber se haverá ou não maioria para definir se isso será objeto de repercussão geral ou não no Supremo. Faltam os votos dos ministros, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Nunes Marques. Eles ainda não, eu acabei de ver que eles ainda não votaram, até este momento não votaram. E esse é o ponto. Então, assim, o STJ já decidiu que não é tributado, que só se tributa na venda das ações, e o Supremo pode reconhecer ou não repercussão geral. Por enquanto, o placar é aquele ali que está com 3 votos pelo reconhecimento de repercussão geral e 5 pelo não reconhecimento. Precisa de 6 para afastar o reconhecimento da repercussão geral. Bom, aí vou pular isso aqui, porque é o outro caso em que a União está tentando subir o outro caso, também tocado pelo Matos Filho, e levá-lo ao STF. Ele não foi suspenso, porque não houve suspensão do julgamento lá da repercussão geral. E aqui entra, sim, eu acho que é o ponto de atenção do que eu tenho para falar. Este tema dos planos de opção de compra de ações, ele tem 2 desdobramentos tributários. O desdobramento, a incidência do imposto de renda da pessoa física, que aparentemente se decide conforme o STJ, né, somente na venda das ações, mas tem essa outra discussão que está no STJ, são também 2 casos conduzidos pelo escritório, pelo Matos Filho. Ainda não há nenhum amicus curiae, eu repito, não há nenhum amicus curiae nesse caso, e isto é preocupante. Portanto, os casos estão correndo, somente com a União, ali a Procuradoria trabalhando com muito afinco, né, Mariana? E a discussão é deliberar sobre a incidência das contribuições previdenciárias que são devidas pelas pessoas jurídicas sobre esses eventuais benefícios considerados pela União como benefícios dados aos colaboradores. Então, sabemos que tem uma manifestação do Ministério Público Federal e, desde então, desde outubro, os autos estão concluídos ao relator, que é o ministro Sérgio Cuquina, que foi o relator também do outro caso. Esses são 2 casos que sobem do TRF3, com decisões favoráveis do TRF3 daqui da 3ª região, reconhecendo a inexistência de natureza remuneratória e, sim, a natureza mercantil desses planos. Pronto, falei de stock option em 5 minutos. Agora eu tenho que falar de multas tributárias e IOF. Vamos lá. Multas tributárias, pessoal. Nós temos 5 grandes temas julgados nos últimos 3 anos, julgados ou para serem julgados pelo Supremo. São esses, tá? O tema 487, que é a discussão. Eu vou contar sobre cada um deles a partir de agora, então vou pular essa tela. Vamos lá. Bom, o tema 487, do que se trata? É decidir... só um detalhe. Enquanto o Congresso não exerce o seu papel, ali previsto no artigo 146, inciso 3, B da Constituição Federal, que é dispor em lei complementar, tem um projeto de lei complementar, que é o PLP 124, tratando disso. Enquanto o Congresso não dispõe sobre quais são os parâmetros das multas tributárias, que é o que exige a Constituição Federal, o Supremo está fazendo o papel dele e julgando todas essas multas tributárias de todos os entes federativos sob a ótica da proporcionalidade e da confiscatoriedade. E o Supremo vem fazendo isso. Nós temos atuado em todos esses temas, em alguns até mais dobradinhas com o Matos Filho também,
E, neste caso, por exemplo, a gente atuou com bastante afinco, que é o seguinte, qual é a discussão que está hoje lá no Supremo? Saber se as multas isoladas, aquela multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, estão sujeitas a parâmetros, a quais parâmetros, para evitar o efeito confiscatório dessas multas. Nós temos 3 correntes formadas nesse julgamento, a corrente do ministro Roberto Barroso, que eu vou mostrar aqui agora, uma corrente do ministro Roberto Barroso, uma corrente do ministro Toffoli e uma corrente do ministro Zanin. A corrente do ministro Barroso diz o seguinte, ele se baseia na jurisprudência do Supremo para dizer que o limite da aplicação das multas isoladas é de 20% do valor do tributo devido ou, segunda linha, potencialmente devido. Porque, enfim, existem casos em que você não tem um tributo devido e que você tem só o valor da operação. O que foi levado ao ministro foi, muitas vezes essas multas sobre o valor da operação superam em muito o valor do tributo devido. E, portanto, haveria aqui um efeito confiscatório, inclusive já reconhecido pelo Supremo em outros julgamentos. O ministro acolheu essa ideia, se baseando em jurisprudência do próprio Supremo, em razão do menor potencial ofensivo dessa conduta, e estabeleceu também que isto tudo é sem prejuízo do controle judicial das multas fiscais. O máximo é 20%, mas isso não significa que tem que ser o piso. É que há casos em que até 20% pode ser abusivo. Ministro, já sei que eu vou pagar polichinelo. O ministro Dias Toffoli apresenta um voto bastante diferente, com patamares muito mais altos. Ele estabelece que, quando há tributo devido, seria de 60% a 100% do tributo devido. O 100% é quando há circunstâncias agravantes. Aponta também na possibilidade de, não havendo o tributo devido, adotar-se o valor da operação ou da prestação, que seria de 20% a 30% do valor da operação. E aí estabelece ali um teto que gera uma complexidade na nossa visão, que seria de 0,5% a 1% do total da base de cálculo do tributo pertinente nos últimos 12 meses. É algo que é um cálculo que, enfim, até gostaria, a gente fez consultas algumas associadas e realmente seria um cálculo bastante difícil de ser feito, para não dizer impossível. E adota o princípio da consunção e propõe uma modulação, pulo. Depois eu deixo essa apresentação para todos. O ministro Zanin, ele adota até a proposta do ministro Toffoli em termos de parâmetros, mas faz uma restrição importante no voto dele e diz que ele está se referindo exclusivamente às multas isoladas no fluxo doméstico de mercadorias dentro do país, que seria o caso de onde foi extraída essa repercussão geral. Enfim, onde estamos hoje em relação a isso, que eu volto aqui rapidamente. Onde estamos? Não se alcançou maioria. Então, nós temos 5 votos na corrente do ministro Toffoli, 4 votos na corrente do ministro Barroso e 2 votos na corrente do ministro Zanin. Não temos 6 votos para se alcançar a maioria da declaração de inconstitucionalidade, mas temos uma possibilidade altíssima de declaração de inconstitucionalidade nesse caso. Reparem na pauta. Sabe quando é isso? Amanhã. O Supremo vai julgar esse tema amanhã. E, provavelmente, o que poderá ser feito é uma nova deliberação para que alguns ministros possam aderir às outras correntes ou uma deliberação para alcançar um voto médio. Pulando, esse assunto não morreu. 487, talvez amanhã, veremos. Tema 863, a discussão da multa qualificada. Não pode superar 100% do valor do tributo, permitindo-se até 150% no caso de reincidência. Esse caso foi julgado, tem a tese ali fixada. Tema 816, o que importa é o item 2 da tese, porque são 2 temas, são 2 assuntos. Um é de ISS, o que importa é esse de multas. As multas moratórias não podem superar, de todos os entes não podem superar 20% do tributo. E este tema, que ainda não foi julgado, que é o da multa qualificada, quando não há conduta dolosa. Esse caso não tem tese fixada, está com o ministro Nunes Marques, tem pedidos de ingresso de amicus curiae, mas ainda não foi julgado. E, inclusive, tem, aqui só para contar para vocês, a União pediu ingresso também como amicus curiae, tá? Fica aqui uma dica para os contribuintes. E, por fim, esse caso da ação direta de inconstitucionalidade, o tema 736, os 2 foram julgados em conjunto,
foi declarada inconstitucional aquela multa de 50% da Decomp não homologada, todo mundo aqui já conhece. Esses são os últimos temas de multa julgados pelo Supremo e IOF. Gente, o áudio está no 3 vezes mesmo. Bom, eu acho que todo mundo aqui conhece o contexto, né? Em uma crise fiscal, o governo lança mão de um aumento do IOF em várias situações, são essas aqui citadas, com base em 3 decretos, né? Eles estão todos na apresentação, e além de aumentar alíquotas, cria um novo fato gerador, na minha opinião. Eu sou suspeito, porque eu atuei também nesse caso, mas uma base de cálculo na discussão sobre um novo fato gerador, que não seria permitido, uma criação de IOF sobre as operações de risco sacado. Bom, são esses 3 os decretos. O que aconteceu nesse caso? O Congresso suspendeu os decretos por entender que havia um desvio de finalidade, né, que é esse slide. E o que aconteceu até agora? O ministro Alexandre, num primeiro momento, suspendeu todos os decretos, tirou tudo da mesa. Não, pega esses 4 decretos, tanto o decreto legislativo quanto os 3 do governo, suspendeu. Chamou uma audiência pública, não houve acordo, né, não houve uma solução. E aí, então, o ministro restabeleceu o decreto da União, especificamente em relação a todos os aumentos de alíquota, e julgou inconstitucional, em uma decisão ainda cautelar, uma decisão só dele, decisão monocrática, dizendo que haveria um aumento ali, uma criação ilegal, inconstitucional, de uma nova base de cálculo de incidência do IOF. Depois foi proferido, todo mundo se lembra, teve aquela discussão, não, mas espera aí, e no período em que esses decretos vigeram, quem pagou IOF, recupera ou não recupera? Aí vem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a decisão dele era para o futuro, né, prospectivas. Nós apresentamos um pedido de reconsideração em nome da FIM, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, demonstrando, ao que ao nosso ver não tem muita dúvida, que há uma inconstitucionalidade circunstancial do IOF sobre FDIC. Por quê? Porque o próprio governo justifica o IOF, a criação do IOF sobre FDIC, com 2 motivos. Primeiro, porque era importante, já que estava se tributando o risco sacado, era necessário tributar também FDIC. O risco sacado caiu. Então, há uma inconstitucionalidade circunstancial. Se o risco sacado caiu, o FDIC tem que cair também. Mas tinha uma outra justificativa. Era importante tributar FDIC porque essa era uma medida contracionista, ou seja, reduz a inflação. Nós demonstramos com um parecer econômico, como a Mariane estava dizendo que é importante demonstrar isso, nós demonstramos que uma medida como essa aumenta a inflação no país. Também impugnamos a cobrança do IOF câmbio, nesse caso. E é só. Muito obrigado, gente. A única certeza que a gente tem é que o Breno não sofre de asma, porque ele não respirou em nenhum momento. Mas, amigo, parabéns pela consolidação. Gabriel, eu vi que o tempo acabou, mas deu algum problema aqui, eu tenho que ganhar mais 10 minutos. Deu algum tilt. Apareceu o tempo aqui, tem que voltar. Bota 20, né? Gerou uma expectativa aqui na gente, o negócio danos morais aqui, porque o tempo acabou. Maravilha. Então, a gente passou por vários temas até então, e um que a gente separou agora com a Thaís foi a respeito a toda a questão, não só de compensação, mas também ação rescisória. Principalmente com as últimas movimentações que a gente tem no âmbito do STF. Então, a Thaís vai trazer esse panorama. Tá, e a gente agora está com folga, então... Muita folga. Dá para respirar um pouquinho. Acho que esse não ligou. Ligou? Bom, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pular os cumprimentos formais para a gente não perder um pouco de tempo. Mas quero agradecer Jardes, né, Sérgio e todo o pessoal da Brasca pelo convite. Fico com uma missão difícil que é para falar de atualização de temas processuais nesse encontro, né, de contabilidade, auditoria, com 10 minutos. Então, acho que também tem esse desafio. Mas eu acho que esses temas são importantes porque eles acabam tendo um efeito imediato em vários dos temas que foram aqui já tratados, tanto pela Ariane quanto pelo Breno. E a gente escolheu esses 3 temas aqui, né? Da ação rescisória, compensação tributária, que não é um tema processual, mas a gente vai definir processualmente a melhor estratégia para adotar,
e a questão das garantias. O primeiro tema, que é a de ação rescisória, eu acho que ele é bem importante porque existe uma expectativa, acho que desde 2015, ali com o Código de Processo Civil, sobre qual era o novo prazo de ação rescisória para a matéria tributária quando as decisões do Supremo Tribunal Federal de maneira definitiva viessem posteriormente. O caso que a Ariane está preocupada, por exemplo, do ISS. Vamos segurar os processos para que não haja o trânsito ou da trava. E existia essa expectativa. O que aconteceu? O grande tema, eu acho que com a tese do século, a gente teve aí uma mudança, porque isso aconteceu, né, enquanto se aguardava a modulação dos efeitos, eu já vou passar aqui, enquanto se aguardava a modulação dos efeitos, vários processos transitaram em julgado, e, por isso, a União entrou com ações rescisórias, e ali era o momento de se entender qual era esse prazo. A gente usar o prazo, né, do 9... Por isso que eu gosto da cola, tá vendo? Porque eu esqueço o número do artigo. Aqui, ó. Qual aqui? Eu queria. Pronto. Do 966, que fala dos 2 anos da decisão transitada em julgado, ou se a gente usava o 535, que criava essa nova ideia de precedente também que veio com o CPC, que é, com a decisão superveniente, 2 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal resolve, né, por meio desse tema, do tema 1245, STJ, desculpa, e o STJ fixa dizendo que sim, vai contar dos 2 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal, que no caso do tema 69, mas, por ser um tema processual, e aí existia essa expectativa, vamos resolver a questão, define o STJ especificamente para o caso do tema 69. E aí, assim, eu, como processualista, tenho muita dificuldade de entender isso, em como a gente define um precedente processual para um caso especialmente de direito material. Mas esse foi o nosso entendimento aqui, e eu acho que isso mostra muito a forma como os tribunais superiores vêm se portando, que é o que aconteceu com o caso do ISS ou do ICMS. A cada tema, a gente vai ter que, de novo, olhar aquela matéria sem muita expectativa ou segurança jurídica. Reforma, estamos vindo, né? Acho que jogamos fora todos os precedentes, se a gente partir desse pressuposto. Mas esse tema também ele foi para o Supremo Tribunal Federal por meio do tema 1338, e aí, como uma medida até de segurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal acabou seguindo o mesmo entendimento do STJ e, portanto, mantendo o cabimento da ação rescisória, mas também só para o caso do tema 69. Mas aqui é importante lembrar que isso também é reflexo do tema 881 e 885, né? Que ali a gente tinha uma expectativa de que a decisão ia se aplicar para todos os contribuintes, mas os casos que estavam transitados em julgados estavam resguardados. Agora, temos uma rescisória que passa a contar da decisão do Supremo Tribunal Federal 2 anos depois. Pelo menos para o tema 69, é o que a gente tem agora. Um outro tema que eu acho que... E aí, o que é importante a gente pensar aqui de rescisória? Que a gente não tem nada muito definido, mas uma perspectiva de que, vindo a decisão do Supremo que pacifica a matéria, nos próximos 2 anos, o contribuinte pode estar sujeito àquela ação rescisória. É o que diz o CPC e é o que vem confirmando o Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que eu acho que é bem relevante é a gente falar sobre compensação. A gente teve 2 decisões muito relevantes recentemente. Uma delas já... eu acho que pacificada, que ainda não em sede de repetitivo, mas a outra que eu acho que a gente já pode se preocupar um pouquinho, que é a questão da compensação. O que acontece? A gente tem como forma usual de recuperação do indébito tributário a compensação administrativa. Então, discute-se judicialmente, normalmente via mandado de segurança, por conta de sucumbência, por conta... a gente já habitualmente utiliza esse tipo de ação, e depois se passa a usar a compensação administrativamente, porque a legislação prevê. Hoje, isso é muito utilizado no âmbito federal, não tanto no estadual e municipal, porque a gente depende de legislação, o que muda muito com a reforma tributária, porque a gente vai ter uma legislação que provavelmente vai viabilizar essa compensação. Então, essa estratégia de ingressar com mandado de segurança e depois habilitar esse crédito administrativamente é uma estratégia muito comum. E aí, o que aconteceu? Vem o STJ, recentemente, a gente começa a ter uma série de limitações ao uso dessa compensação. Quando a gente analisa a lei que fala da compensação tributária, a gente percebe que ela já é um reflexo
da utilização da compensação. Não pode compensar crédito prêmio, não pode compensar título da dívida pública. Era sempre uma resposta do legislador. E agora a gente teve uma última resposta, que foi uma resposta do tema 69, que foi a limitação em razão do volume daqueles créditos. E aí a gente viu essa limitação na instrução normativa, veio a limitação, para limitar o prazo de 5 anos para a utilização, viu a limitação com relação aos valores, que também, né, tinha o prazo específico, e a exigência de que aquele crédito tinha que ser utilizado em 5 anos contados do trânsito em julgado. Decisão do STJ dizendo é esse o prazo mesmo, vai ter que ser mantido, sem efeito vinculante, mas foi um precedente importante. E agora o que a gente começa a ter são decisões dos tribunais inferiores que começam a ir contrariamente a essa decisão. Esse é um tema ainda em aberto, mas que deve gerar bastante insegurança. Provavelmente a gente vai ter esse tema afetado ainda, não temos, mas eu acho que aqui já é importante um aviso para definir uma estratégia processual melhor para pensar um pouco nessas limitações que vêm, e a gente vai depender de um posicionamento depois do STJ. E eu acho que o outro tema de compensação também, porque eu já estou correndo aqui para o fim, é a questão da vedação do mandado de segurança, que é, como eu disse, uma ação tipicamente utilizada para a recuperação de indébito tributário, para validar a compensação tributária. Esse tema também ainda não tem efeito vinculante, mas foi um tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal pela segunda turma, sem efeito vinculante, mas que foi um alerta ali para que todo mundo começasse a pensar em outras estratégias para discutir recuperação de indébito tributário. Esse tema é um outro que deve ser afetado em breve, e é super importante aí a posição e a atuação da Abrasca. Portanto, são temas, né, processuais, mas que podem impactar a forma como a gente costuma discutir teses tributárias judicialmente. E eu acho que o último ponto aqui para falar é um pouco o tema das garantias, que, embora seja um tema aí de direito material, né, a gente está falando de garantia, é um tema que está ali na norma processual com relação à aceitação dessas garantias, que tipo de garantia e quais os efeitos que tudo isso tem. Desde o Código de Processo Civil, existe uma expectativa sobre a equiparação da carta-fiança, do seguro-fiança, ao depósito em dinheiro, e, com isso, a equiparação também a menção do 151 do CTN e a possibilidade de suspensão de exigibilidade. O que veio o STJ e disse não, vamos taxativamente aplicar a suspensão da exigibilidade apenas para os casos de depósitos. No entanto, a gente tem uma série de consequências ainda utilizadas em razão de garantia, né, de seguro-garantia da carta-fiança. E aí a gente tem 2 temas, o tema 1203, que foi também aqui julgado com relação a multas administrativas, que poderia ter aberto um leque, mas ficou muito claro para dizer que o oferecimento de fiança bancária ou de seguro-garantia, ele pode suspender a exigibilidade, mas de crédito não tributário, aquele crédito discutido em execução fiscal. Aqui a gente teve a primeira, isso foi um tema desse ano, de junho de 2025, mas que afastou a suspensão para os temas tributários, né? E a gente tem outros 2 temas ainda que eu acho que podem gerar bastante impacto, que é o 1385 e o 1263, todos eles afetados e, portanto, vão ter efeito vinculantes. O primeiro fala da recusa da substituição de carta-fiança ou seguro-garantia, que são aqueles casos clássicos de que, já que existe equiparação, pelo meio menos oneroso, o contribuinte busca essa substituição, e é super recorrente que a Fazenda não aceite essa substituição, ou ainda, quando existe o oferecimento, também não aceite o oferecimento para dar preferência para dinheiro. Então, esse é um tema bem relevante, está afetado como repetitivo agora em setembro, e talvez a gente resolva essa matéria com o PLP 124, que já equipara, e equipara, inclusive, para suspender a exigibilidade, e aí a gente não precisa discutir isso aqui. E o outro tema seria o tema 1263, que busca também a aceitação de seguro-garantia para impedimento de protesto e inscrição no CADIM, que é um outro tema muito relevante, porque a gente tem a obtenção de certidão negativa de débito, de certidão positiva com efeito de negativo, mas continua negativado em CADIM por conta dessa não aceitação.
O tema foi afetado ano passado, sem qualquer previsão de julgamento. Não sei se vocês têm alguma outra ideia, mas eu acho que esses eram os temas que eu tinha que trazer aqui, rapidamente, pagando alguns polichinelos, porque é quase impossível. Mas eu agradeço aqui e me coloco à disposição aí para qualquer debate depois. Olha, além de toda essa maratona desse painel, o interessante é que, como não deu tempo de todo mundo explicar o tema da forma devida, a gente está com os contatos de todo mundo, então, por favor, temas específicos podem procurar diretamente os painelistas. Já encaminhando aqui para o final, convidando a nossa Miss da mineração, a Mayna. Mayna, eu queria te convidar para a gente trazer um pouco a visão sobre um tema que é naturalmente o objetivo de qualquer negócio, né? Lucros. Então, a gente já traz aqui como debate, está em discussão no STF, a incidência, qual que seria o momento da incidência do imposto de renda e CSLL sobre os ganhos obtidos no exterior de empresas controladas por empresas brasileiras, especialmente. Qual que seria esse momento, né? Se de forma automática, no momento da divulgação dos balanços, ou apenas quando da sua distribuição, respeitada, é claro, eventuais tratados e seus efeitos. De forma bem rápida, nós tivemos pedido de vista do Toffoli, recentemente, e o placar está de 3-2 a favor da União. Mayna, conta um pouquinho para a gente. Vou contar. Primeiro, queria te agradecer, Jardes, você que representa tão bem a Abrasca, que é essa associação que eu tenho tanta confiança, enfim, e tanta parceria. Enfim, vocês moram no meu coração, sendo bem informal, e também os meus queridos painelistas aqui. Me sinto entre amigos, tem pessoas da Vale também, para eu ficar bem calma, né? E tem também amigos aqui, então é um prazer rever a todos. E esse tema é a hora e a vez, né, dos lucros no exterior. É um tema que, por incrível que pareça, o Jardes já adiantou que o ministro Toffoli ele pediu vista. E, por incrível que pareça, essa vista tem os 90 dias, né, contados, você tem que respeitar o recesso, e essa vista ela está prevista para retornar no dia 1º de abril. Então, é um tema, eu acho que coincide ali alguma coisa, porque esse tema ele é justamente aquilo que vai de encontro a tudo que eu estudei, né, no meu mestrado, regra matriz de incidência. Contadores, por favor, não saiam da sala, fiquem, eu prometo que não vai doer. A regra matriz de incidência começa assim, critério material, inclusive fazendo alusão também ao meu mestre que partiu, Paulo de Barros Carvalho. Eu não posso nem falar muito aqui, que eu me emociono muito forte, mas não deixo de lembrar dele, inclusive para os contadores que nos ajudam tanto. Como a regra matriz ela é um instrumento para mostrar os absurdos assim desse tema, porque você começa ali, critério material, fato gerador, gente, verbo mais complemento, auferir renda, artigo 43. Que renda que a empresa brasileira está auferindo? Né? Eu não vou revolver tanto esse fato, vou falando bem rapidamente. Critério espacial, tudo bem. Agora é um critério da universalidade, não mais da territorialidade, né? Dado com a MP 2158, e que agora se prolonga também com a Lei 12973, é o critério da universalidade. Nada mal, desde que o quê? Seja a sua renda, e não a renda de um terceiro. É uma casa com 2 donos, né? Então, assim, ao mesmo tempo. E aí, passando o critério temporal, que também a MP 2158, ela prevê que é a data do balanço, né? 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, é uma tributação automática. É uma renda que, né, quem defende o lado atualmente do ministro André Mendonça seria uma ficção jurídica, uma tributação de algo que lucro não é. Mas, partindo disso, temos a base de cálculo. A base de cálculo ela deve medir o critério material. Então, qual que é o critério material? A renda. Mais uma vez, renda eu não tenho, o que eu estou medindo? E aí tem as questões inúmeras que os contadores aqui também vão ver, que é o método de equivalência patrimonial. Todo mundo sabe que meu amado Decreto-Lei 1598, que me salva tanto em vários momentos, de 1977, o artigo 23 dele, impõe que o MEP é neutro para fins fiscais. É neutro? A Lei 9.532 reitera que ele é neutro também e que também fala de lucros no exterior.
mas não é o que tem parecido até o momento. E a gente vai falar rapidamente dos votos. Porque, ainda que você fale em método de equivalência patrimonial, você tem que expurgar dele aquilo que lucro não seja. E outra coisa, ele é o patrimônio vezes a sua participação. Renda é patrimônio, a gente tributa patrimônio. Então, vejam que a regra matriz, ela não é aquela coisa, quando fala em regra matriz de incidência, todo mundo sai correndo da sala e eu só peço, fica, pessoal, fica, porque vem coisa boa. E aí, saindo do critério quantitativo, né, que a gente já viu aqui, essas questões todas atreladas ao MEP, e essas discussões que estão em andamento e que vão ter aí um novo desdobramento no dia da mentira, dia 1º. Temos também o sujeito passivo. O sujeito passivo é a empresa do Brasil. Que renda que essa empresa oferiu? Quer dizer, é uma mera expectativa, é um patrimônio, é uma coisa, é algo neutro para fins fiscais. Então, e a outra coisa, ao mesmo tempo, uma mesma renda pertencente a 2 sujeitos, um sujeito no Brasil e o outro sujeito no exterior, ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito estranha, como eu falei aqui, é um apartamento com 2 donos, né? E, por fim, o sujeito ativo, a União, e tudo bem, União, vamos conversar sobre isso. Mas o nosso sistema de tributação em bases universais, muito se fala em regra CFC, mas ele é muito mais rigoroso, porque a regra CFC, como foi falado aqui no painel anterior da Aline, é que justamente a regra CFC é para você tributar paraísos fiscais ou renda passiva. Para isso foram criadas as normas, e são essas as normas que você vê mundo afora. Mas o Brasil tem o seu jeito, que eu não gosto de falar, Aline, jabuticaba, porque jabuticaba é doce, é boa. Mas o Brasil, às vezes, tem o método dele de fazer a coisa... O quê? O giló, exatamente. Então, tem o método próprio dele de fazer acontecer. E aí, desculpem, mas eu não aguento. Eu ia só relatar os julgados, mas eu já falei aqui, eu não consigo. Esse é o momento Mina in Mining, né? Mas, enfim, para quem não sabe, eu trabalho na Vale, mas estou falando aqui em meu nome, como advogada. E aí, o que acontece? Esse julgamento, então, a Vale, lá em 2013, ela entrou com um mandado de segurança para afastar essa tributação tão maravilhosa introduzida pela MP 2158/34, introduzida, inclusive, pelo artigo 74, e ele fala expressamente dos lucros das controladas e coligadas no exterior. E aí ela perdeu em primeira e segunda instância. Quando chegou no STJ, tivemos o famoso leading case, tão falado, né, tão amado por todos os contribuintes, me desculpa, Fazenda, mas que foi justamente o caso Vale em lucros no exterior, e que nós tivemos ali um excelente voto, né, dizendo da ficção da renda, falava, inclusive, do MEP, mas tinha que ser um MEP ajustado. Ele foi muito bom. Mas, vejam que, mesmo no STJ, e a questão principal do STJ não foi entrar tanto nesse mérito da tributação em si e da constitucionalidade ou não, perdão, da legalidade ou não da MP 2158, porque, nesse caso, ainda existia algo maior, que além daquela regra matriz toda que eu falei para vocês, nesse caso da Vale, a gente tem um adicional, que é um elemento de bloqueio. O que é? O Tratado da Bitributação, contra a bitributação. Então, em todos nos países, na Bélgica, na Dinamarca e Luxemburgo, isso. É bom que o Breno aqui está me acompanhando. Na Bélgica, porque, gente, hoje eu vim freestyle, sem slide, mas eu prefiro assim. E aí, o que acontece? Na Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, o Brasil tem tratado. Então, todas essas condicionantes que eu falei da regra de incidência tributária, elas simplesmente são bloqueadas. Por quê? O artigo 7º do tratado, com base no modelo da Convenção da OCDE, ele diz que só são tributados os lucros daquele Estado, só o Estado é que vai tributar os lucros auferidos naquele Estado. Então, é a tributação na fonte.
ele bloqueia que outro país tribute os tratados. É claro que aqui, gente, eu não estou falando quando o seu crédito, enfim, quando o lucro lá de fora ele é creditado. Quando ele é creditado ou distribuído, aí sim seria o caso da aquisição da disponibilidade jurídica e econômica da renda. Temos aí também o artigo 43. Mas, voltando aqui, então, o STJ perpassou por todas essas questões, com base no conceito de renda, na aplicação dos tratados, e disse que, justamente, afastou essa tributação por conta dos tratados, inclusive uma jurisprudência já remansosa nos tratados, no STJ em relação a isso, artigo 98 do CTN, já diz que os tratados prevalecem sobre a lei nacional. Tem também a Convenção de Viena, o artigo 27, que diz que você não pode alegar norma do direito interno para descumprir um tratado. Então, tudo isso tem falado. Esse caso Vale, ele é muito citado e muito amado, e não é à toa. Ele merece ser amado mesmo. E aí, o que aconteceu? A Fazenda, ela interpôs o recurso extraordinário, e aí, a Fazenda, após esse julgamento do STJ, ela opôs embargos de declaração, e nesses embargos ela alegou questão constitucional. E aí, quando o recurso dela foi para análise, que é o 870-214, o ministro Marco Aurélio, que então estava no Supremo, o ministro indeferiu o recurso, porque ele disse, isso é uma questão infraconstitucional. Para eu poder analisar essa constitucionalidade ou não da MP 2158, eu vou ter que perpassar pela prevalência ou não dos tratados em face da lei nacional. E aí ele disse isso, e foi muito bom também, porque ele falou, e ainda que assim não seja, ele explicou a questão do MEP, e que teria que ser um MEP ajustado para que ele refletisse o lucro. Então, foi uma decisão muito curta, mas muito boa. E aí, a Fazenda interpôs agravo regimental, que está em julgamento agora no plenário, e, como o Jardes falou, estamos aí num placar de 3-2. Então, o ministro André Mendonça é o relator do caso, e o ministro André Mendonça, ele entendeu, pelo entendimento dele, o voto dele reitera muito o que o ministro Marco Aurélio falou, que seria... eu tenho que ir por causa do tempo, vou falar bem rapidinho. Então, ele falou, no voto dele, ele manifestou o entendimento que a questão é infraconstitucional, mas que, ainda que assim não fosse, que não é um lucro da empresa brasileira. Então, ele não deveria ser tributado. É uma ficção jurídica por todos os motivos que nós já conversamos aqui. E aí, artigo 98, artigo 27 da Convenção de Viena, decisões, e, enfim. E aí foi um voto muito bom do ministro, muito profundo, e ele quis cercar a questão de todos os lados. Em seguida, veio o voto do ministro Gilmar Mendes, e ele acatou o entendimento da Procuradoria, e é muito interessante. O voto dele, o ministro, ele fala que, na verdade, ele não está ofendendo, ele afasta a discussão sobre tratados. Ele fala, eu não estou ofendendo o tratado, eu quero cumprir o tratado. A questão é que aqui eu estou falando do lucro da empresa brasileira, porque ela está investindo numa empresa lá fora. Então, o MEP seria o lucro dela, porque isso altera os ativos dela. Então, ele não cita o nosso querido Decreto-Lei 1598, não vai citar, não tem como. E ele acaba citando também a IN 213, que tinha sido afastada ao longo desse processo também, que a IN fala que você usa o MEP, mas você pode usar o MEP, desde que você reflita sempre o lucro, porque você tem que ter sempre uma interpretação de acordo com a Constituição, artigo 43, tributar a renda, e não o patrimônio, e não mera expectativa dela. Mas, enfim,
voltando ao voto dele, então ele entendeu dessa forma que, na verdade, é um lucro da empresa brasileira e que o MEP, sem qualquer ajuste, é o método para isso. E aí ele foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, nos causou muita surpresa essa, né, ter votado igual, brincadeira, e também, aí sim, esse causou surpresa, o ministro Nunes Marques também votou de acordo com o Gilmar, inclusive acatando integralmente as razões de decidir do ministro Gilmar. E aí, para nossa outra surpresa, o ministro Fux proferiu recente voto em que ele ele concorda com o ministro relator de desprover o recurso extraordinário da Fazenda Nacional, e ele também afirma que a questão é infraconstitucional porque é uma questão de tratados, de prevalência de tratados, e que não pode ser desrespeitado, mas ainda que assim não o fosse, que devem ser respeitadas as decisões já proferidas pelo STF e também o MEP ajustado. E agora temos esse pedido de vista. Eu tive que resumir em muito aqui, mas eu espero que eu tenha dado um bom overview da questão antes que eu perca a amizade aqui com o Jardes. Queria agradecer a todos pela paciência. Obrigada. Gente, peço desculpa por ultrapassar o tempo, mas eu acho que esse painel a gente aprendeu duas coisas. Primeiro, não dá para falar de atualização de contencioso em 1 hora, embora a gente tenha tentado. Segundo, não dá mais para olhar o contencioso apenas com argumentos jurídicos. É necessário olhar com argumentos econômicos, entender a arrecadação. Porque sabemos que, ao final do dia, o objetivo do tributo é arrecadar. Não dá apenas para desconsiderar, frente às outras áreas do direito, esse pequeno detalhe, que é um detalhe muito importante. Então, foi evidenciado esses pontos, e acho que é muito interessante também a gente perceber essa conjuntura que antigamente nós tínhamos de escritório, não querendo conversar sobre estratégia com os outros, e hoje nós temos essa parceria que acho que merece, sem dúvida, aqui uma parabenização. Então, vale destacar que eu acho que o pessoal teve pena da gente, não trouxe perguntas, e a gente encerra o painel percebendo que o contencioso não dá mais, a gente gasta muito tempo, por isso a gente vai encerrar com o painel da transação. Obrigado, gente.